Olá, bom dia. Meu nome é Isabel, o meu orientador é o Alexandre e o meu projeto se chama A História das Animações. Para começar, eu vou esclarecer algumas coisas sobre o desenho antes de entrar no assunto das animações. O desenho se iniciou na pré-história, antes da escrita, e ele era usado pelos homens antigos para contar sobre o seu cotidiano, suas religiões e suas crenças, basicamente sobre sua vida. Eles desenhavam o que caçavam, como se organizavam, onde moravam, etc. Depois de um tempo, nós podemos ver que os desenhos evoluíram para símbolos simples e após isso para letras atuais, como podemos ver no Egito. Os hieróglifos evoluíram de desenhos simplificados, que eram antes os desenhos egípcios antigos. O desenho não foi sempre um fim, como é contemporaneamente. Antes, ele era considerado um esboço, um planejamento, e não algo que é necessariamente uma obra de arte. Por exemplo, nós poderíamos perguntar para Leonardo da Vinci, e muito possivelmente ele responderia que o homem vitruviano não é, na verdade, uma obra de arte em si, mas sim um estudo que ele fez. Quando nós juntamos uma sequência de imagens para parecer que o cenário e os objetos estão em movimento, é considerado uma animação. As animações têm vários tipos. As tradicionais, as com a rotoscopia, as 3D, etc. Um dos primeiros filmes animados considerados, já que não tem exatamente o registro histórico de qual o primeiro de verdade, é Fantasmagorie, feito por Emily Cole. O design dos personagens é bem simplificado, são os famosos bonecos de palitinho, e o fundo é preto, logo não tem um cenário especificamente. Isso atraiu um grande público que foi nos cinemas da época assistirem e deixou muitas pessoas surpresas, porque não existia aquilo naquela época. O que fez começar uma grande revolução no cinema, na forma como conhecíamos naquela época. O meu problema de pesquisa é que atualmente a arte digital e as animações se tornaram algo extremamente recorrente e popular entre a sociedade. E eu gostaria de saber o porquê que a arte digital, especialmente, se tornou algo tão popular assim em tanto pouco tempo. E por que ela é tão importante. As minhas hipóteses são que a arte digital se tornou possível de ser feita depois da década dos anos 60, em que a evolução dos computadores ocorreu, e da década de 2000, em que o preço dos laptops e notebooks ficou mais acessível para as camadas mais pobres da sociedade. E eu acho que a arte digital se tornou algo tão popular por causa que pensando que o material não precisava ser comprado e renovado e que a única coisa que você precisaria era de um celular ou computador, e isso se tornou uma oferta ótima para jovens artistas pensando em iniciar sua carreira na arte. Eu também acho que o fato de estar sendo feito um desenho num programa digital atraiu muitas pessoas que adoram ficar perto de aparelhos digitais, já que hoje em dia muitas coisas podem ser feitas pelo seu próprio celular, como fazer compras, fazer uma agenda, um calendário, etc. Então eu acho que o desenho se tornou mais uma das coisas recorrentes que as pessoas podem fazer em seus aparelhos digitais. Os meus objetivos gerais são estudar sobre a arte digital e as animações e também mostrar a importância delas para a sociedade atualmente. E os meus objetivos específicos são estudar mais aprofundadamente sobre as animações e pesquisar os seus traços, tipos e quando se originaram. E estudar a arte digital e entender o porquê ela se popularizou bastante atualmente. As minhas hipóteses haviam sido feitas com base em pesquisas anteriores que eu havia feito antes do projeto e com o que eu já sabia sobre o tema escolhido. Mas depois de eu pesquisar novamente para a execução do projeto, eu percebi que elas provaram verdadeiras. Eu pesquisei também sobre alguns tipos de animação e eu vou mostrar eles agora como meu resultado.
A animação tradicional foi o primeiro tipo a ser criado, com os quadros desenhados à mão. Um dos exemplos clássicos é o filme da Branca de Neve, feito por Walt Disney. A técnica 2D digital é uma variação da animação tradicional e é basicamente igual a ela. Porém, ao invés dos quadros serem desenhados à mão em uma superfície como papel, por exemplo, eles são desenhados em um aparelho digital. O pixel art veio dos videogames e computadores antigos, que tinham uma dificuldade para processar resoluções de tela muito grandes. Logo, acabavam aparecendo pixels, que são o elemento base desse tipo de animação. Os maiores exemplos em que podemos encontrar são os jogos de arcade de antigamente. A animação 3D é mais atual em relação às outras e utiliza elementos tridimensionais, entre aspas, nos computadores para editar em uma sequência que aparenta estar em movimento. Um grande exemplo que eu gostaria de citar é o filme do Toy Story, da Pixar Studios, em que nós podemos ver a evolução do estilo de animação. No primeiro filme ainda não tem um estudo das texturas, do movimento, e ainda não tem aquela capacidade toda que nós podemos ver no quarto filme, em que a iluminação, a animação, o movimento, a textura das coisas é muito mais realista e muito mais bem feita. Também havia um jeito de fazer animação tradicional com uma máquina chamada rotoscopia. E ela era feita para poder ser redesenhados quadros de filmes gravados para ser feito um filme animado. Foi usado em vários filmes, como Alice no País das Maravilhas e Peter Pan, todos do Walt Disney Studios. E pode ser considerado um antecessor da atual captura de movimento, que é usada em várias animações hoje em dia. Stop motion é um tipo de animação que funciona como a tradicional, que são uma sequência de imagens ordenadas de modo com que o ambiente pareça estar em movimento. Porém, ao invés de ser desenhado, são fotos dos personagens e do cenário que são feitos à mão, como esculturas mesmo. Podem ser feitos de papel, argila, plástico, entre outros materiais. É um processo demorado que pode durar alguns anos até o filme ser completamente terminado. E grandes exemplos de filmes são os do famoso diretor e cineasta Tim Burton e da Aardman Studios. E por último, mas não menos importante, Motion Graphics, que é o mais novo dos tipos de animação que eu estou falando. Ele surgiu mais recentemente do que os outros. Ele é uma fusão do melhor do audiovisual e do design gráfico. Como eu já falei, é relativamente recente e podemos encontrar ele frequentemente em vídeos educativos pelas redes sociais, apresentações dinâmicas, slides animados, etc.